Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando aqui para mais um estudo, no programa Luz na Penumbra. Obras póstumas desta vez, aqui reunidos, João Nogueira, Henrique Parente. Digam alô aí, meus irmãos. Só alô? O que vocês quiserem também. Boa noite. Agora sim. E Renato Souza na apresentação do programa. Opa! É bom que expliquemos, Renato, que o programa de estudo de obras póstumas está recomeçando o estudo do iniciozinho do livro Obras Póstumas. Sim. E o Henrique Parente vai fazer a apresentação. Provavelmente Leopoldo Pio vai constar também. Sempre o Renato e eu vamos participar quando for possível, né, Renato? Isso. Mas a responsabilidade é deles. Sim. A gente vai estar aqui dando uns pitacos, assim, né? A gente fez o seguinte, Renato. A gente propôs. Henrique, quer assumir Obras Póstumas? Porque eu vou assumir, aliás, já assumi a Gênese no lugar do André, que o André está com umas tarefas profissionais que estão impedindo o André de continuar o estudo. Então, vai passar para mim o estudo da Gênese todas as sextas-feiras, às 21 horas. E aí a gente propôs ao Henrique, né? Henrique, assume, e para o Leopoldo também. Aí eles ficaram assim, isso já tem um mês, né? Sim, tem um mês. Com certeza. Eu me lembro que você falou sobre pois isso. Pois é. E aí, já tem um mês. E aí, como o Henrique e o Leopoldo ficaram quietinhos, a gente chega aqui impinge, como dizia minha mãe, impinge. É isso aí. Estudo de obras póstumas, né, Henrique? É verdade, essa obra extraordinária, Kardec. Em realidade, para aqueles todos que não estão familiarizados, todos os textos que são trabalhados dentro dessa obra, esse livro chamado Obras Póstumas, são do codificador, que fazem parte da experiência dele de vida, da relação dele, tanto inicial como até posteriormente, no trabalho de desenvolvimento da doutrina espírita. Então, uma obra de capital importância para todo estudioso e que quer conhecer o processo de desenvolvimento doutrinário. E o pensamento até mais íntimo do codificador, porque são textos que foram separados pela sua esposa, a Amélie Gabi, a doce Gabi, e o senhor Lemarie, e que foi mais ou menos 20 anos após a desencarnação de Allan Kardec, que ele foi trazido à baila aí para toda a população, as pessoas que se interessam por esses assuntos, poderem conhecer um pouco mais intimamente, o nosso querido codificador. E no caso dele, ficar sabendo, o que ele passou para trazer para a gente a doutrina. E que não foi fácil. Será que o Renato conseguiria passar por aquilo? Não, já vou dizendo logo. João não sei, Henrique também, mas pode eu não conseguiria não, com certeza, né? Não. Henrique? Aquele espírito talhado, né? O espírito talhado. E é bom que a gente converse aqui sobre o assunto, porque um irmão nosso, Pedro César, já tem tempo. O Pedro César perguntou no programa A Consolação de Jesus, mas como a gente não chegou lá ainda, vamos chegar ainda no capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus, ele perguntou o seguinte: seria Elias um espírito considerado de terceira ordem? E entre Elias e João Batista, houve alguma outra reencarnação desse espírito? E aí, Henrique e Renato, a gente tem que lembrar o seguinte: Jesus, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, e no capítulo 17, ele faz duas revelações importantíssimas. A primeira revelação está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 14. Depois de Jesus falar a respeito de João Batista, ele diz: e se quereis dar crédito, esse é o Elias
que está destinado a vir, ou algumas versões que virá. Este, falando de João Batista, é o Elias. Ou seja, ele está afirmando que ali o João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Mas ele diz que virá. No capítulo 17 desse mesmo evangelista Mateus, lá na Transfiguração, depois que Jesus cessa de conversar com 2 desencarnados, que eu imagino o seguinte, no evangelho não fala isso, mas eu imagino que os discípulos, Pedro, Tiago e João, ficaram olhando falando assim, nossa, Jesus está conversando com 2 desencarnados. E quem são esses 2 desencarnados? Porque eles não conheciam, não tinham retrato, nem pintura de Elias e Moisés. Então Jesus termina de conversar, ele volta ao estado, digamos, normal de um encarnado, como Jesus era. O seu perispírito volta a não transparecer a luz intensa que transpareceu quando ele estava conversando com aqueles 2 espíritos, desce ao platô onde estavam Pedro, Tiago e João, e eles perguntam, Senhor, quem eram aqueles lá? Não está no Evangelho, mas é uma dedução minha. Quem eram aqueles que você estava conversando? E Jesus deve ter dito, lá eram Moisés e Elias. Ah, tá. Então, aí essa parte consta do Evangelho. Mas os escribas não disseram que antes do Cristo, antes do Messias vir, não teria que vir para preparar o caminho o profeta Elias? A resposta de Jesus é fantástica. Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo, Elias já veio. Em Mateus 11, João Batista ainda estava encarnado. Não é? Ele estava encarnado, estava preso lá na prisão do Herodes, mas em Mateus 17, o João Batista já tinha sido decapitado. Então ele poderia se apresentar como João Batista, ou poderia se apresentar como Elias, ou poderia se apresentar até como druida, que viveu 100 anos antes, aproximadamente 100 anos antes do próprio João Batista, que era um druida chamado Allan Kardec. E depois, Pedro, consta de um relato mediúnico que teria, esse mesmo espírito teria animado um padre chamado Ian Rus. E depois, então, em 3 de outubro de 1804, reencarna numa cidadezinha perto de Lyon. Fala-se que é Lyon, mas não era Lyon. É uma cidadezinha perto de Lyon. Uma pessoa, um espírito reencarna que ficou conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aos 14 anos, esse mesmo menino vira o responsável pelo Instituto de Verdun, na Suíça, do nosso querido Henri Pestalozzi. Esqueci o nome do meio, mas Henri Pestalozzi. E ele assume, então, aquele instituto de forma maestral, um menino de 14 anos. E eu fico me lembrando da minha idade, de 14 anos, que eu só aprontava. Ainda estava nas bolas de gude, ainda, no reflexo do que eu vi anteriormente. Pois é. Aí é uma estrutura de conhecimento que você está trazendo para todos os nossos amigos ouvintes a respeito da personalidade, né? Do desenvolvimento e também da personalidade daquele que nós aqui estamos reiniciando, né? Fazendo esse estudo das obras póstumas, o Allan Kardec, que foi um pseudônimo adotado por ele exatamente por conta dessa encarnação lá como druida. Henrique, o mesmo espírito. Desculpa te cortar, mas porque eu não terminei aqui a pergunta, a resposta à pergunta do Pode Pedro. Cortar à vontade. Porque o Pedro César, ele fala assim, seria Elias um espírito considerado de terceira ordem? E aí a gente lembra que Jesus fala a respeito de João Batista, dos nascidos do ventre de mulher, ele é o maior, porém, do reino dos céus, ou seja, dos espíritos superiores, ele é o menor.
Então eu não consideraria Elias, mesmo Elias, de terceira ordem. Mas ainda que ele fosse de terceira ordem, na época, 900 anos antes de Jesus, ou seja, quase 3.000 anos de hoje, hoje, aliás, há 150 anos, 160, 170 anos, já era um espírito muito evoluído, né, Henrique? Não, desculpa te cortar. Não, mas é isso mesmo. A ideia é trazer para o ouvinte a questão dele, que vai servir para muitos outros, e para a gente refrescar a nossa memória, né? Que estamos aqui trazendo na nossa memória assuntos que a gente tem estudado ao longo dos anos, mas que até algum tempo a gente não trabalha de forma mais específica isso. E nosso interesse não é ficar aqui confabulando a respeito da identidade de alguém, mas assim, por puro prazer ou vaidade, mas é entender o porquê disso tudo, o porquê da existência dessa doutrina espírita. Sim. E o porquê tinha que ser alguém em condições de realizar a tarefa que realizou e de não ter falido. Porque, como eu disse numa conversa dele com o Espírito da Verdade, que consta no texto em Obras Póstumas, mas lá para frente, onde a gente vai chegar, de novo, né, outra vez. Exatamente. Né, que as obras de Deus não se assentariam na cabeça de um homem, simplesmente. E que qualquer um poderia falir ou falhar. E Kardec, ele se coloca na posição de poder falhar. E aí, nesse caso, diz o Espírito da Verdade, porque ele conversava com o Espírito da Verdade, que é Jesus. E nessa conversa ele diz assim, se você falhar, outro te substituirá. Porque é assim que funcionam as coisas. Mas ele não falhou. Ele deixou esse legado que a gente aqui, fazendo parte do movimento espírita, aos poucos estamos começando a entender. Inicialmente, todos já participam, já entendem o movimento de autoaperfeiçoamento, de se aproximar-se da prática do bem, através da caridade, mas ainda estamos confusos em muitos pontos. E aí a gente percebe a distância entre nós, né, Renato, e a figura de Allan Kardec. Perfeito. E a gente está conversando aqui sobre obras póstumas, né? Pois é. Porque falando de transfiguração, como é que naquela época a gente poderia falar de perispírito? Jesus poderia falar de perispírito, de plasticidade do perispírito. Não tinha como, né? Então vamos falar de transfiguração, não é isso? Aparição, enfim, né? Os olhos de quem viu mediunidade. Olha quanta coisa envolvida nisso aí, né? Com certeza. E tudo isso esclarecido através da doutrina espírita. Mais tarde veio, né? E tudo. O nome dele, João, é Johann Heinrich Heinrich Pestalozzi. É isso aí. Embora nascido no século XVIII, 1746, foi um pensador que viveu, absorveu, etc. E até hoje muitos pedagogos estudam o método Pestalozzi de ensino, querem aplicar, e seria ótimo que aplicassem nas escolas, mas só que nós ainda somos muito amarrados, né? Muito amarrados. É interessante uma passagem de Paulo de Tarso, agora eu não lembro exatamente onde, mas ele diz que a liberdade do Cristo nos libertou, e a gente fica tão amarrado, né? Tão aprisionados. Nós precisamos repensar muito, e a doutrina espírita nos ajuda demais a repensar como nós estamos lidando com a própria doutrina espírita. Porque ela não aprisiona. Exatamente. A intenção não é aprisionar, é te libertar para uma coisa chamada, entre aspas, a palavra que eu vou usar, paraíso. Que a gente ouviu tanto falar, não é? Por Moisés, até o próprio Cristo, para você alcançar o reino de Deus, não é isso? Você precisa estar liberto. E aí, de que forma você vai estar liberto? Exatamente. Se me lembraram uma música do Guilherme Arantes, chamado Nosso Fim, Nosso Começo, onde ele fala exatamente disso aí, desse momento, João. É o medo de mudar e achar o avesso. A gente realmente tem medo. Vou mudar, é melhor ficar preso então a isso aqui, porque se eu mudar, pode ser que tudo dê errado, então eu vou ficar por aqui. Só que na vida tudo nos impulsiona a se movimentar, a caminhar. Sim. Como dizíamos no outro programa, né, a Consolação de Jesus, numa conversa, dessa questão, né, da oscilação da vida ou da linearidade, ou a zona de conforto. Não dá para permanecer numa zona de conforto. A gente é obrigado a caminhar correndo os riscos que existem. Primeiro, não vamos morrer nunca.
Exato. E se a gente Coisa até linda. expor a nossa vida, como disse Jesus no Evangelho segundo João, quando a gente expõe a nossa vida por amor do nosso semelhante, do nosso irmão, isso não é suicídio, isso não é destruir a vida, porque a vida não tem fim. Então a gente vai recomeçar uma nova vida, mesmo tendo perdido a existência. E só que numa situação até superior, porque a gente vai ter se libertado do medo de perder a própria vida. Henrique e Renato, o trecho que eu falei está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, primeiro versículo. Ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha que coisa linda. É lindo. Engraçado, talvez seja na mesma epístola, que eu não me lembro, onde Paulo diz também que a lei serve como um pedagogo para nos conduzir até Cristo, porque talvez seja na mesma epístola, para nos conduzir até Cristo. Ou seja, a lei serve como uma orientação para nos conduzir até Cristo, que nos trouxe o sentido de liberdade. Então a gente vê a importância das leis que existem para reger o equilíbrio, mas a gente não pode ficar preso a elas, porque a vida vai além disso. A gente precisa compreender como é que funcionam os mecanismos divinos, né? Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Assim a lei se tornou nosso pedagogo para conduzir-nos a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Isso aí, que maravilha, né? Imagina Kardec, né, tendo que elucidar, trazer para a gente uma questão importantíssima que a gente sempre ouviu o Chico falar. Fugiremos da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais muito bom. Fugiremos. Muito bom. Ele diz assim, como é que eu vou passar isso tudo para os livros? Meu Deus, né? E vem toda a ajuda para passar tudo isso para os livros, para mostrar para você, olha, da vida esquece. Pode esquecer que você não vai se livrar dela, não. Nunca. Nunca. Exatamente. Não Aí vai mesmo. pode o nosso irmão, a nossa irmã que está nos acompanhando falar assim, o que isso tem a ver com obras póstumas? É porque nós estamos na introdução, no Exato. iniciozinho, vamos recomeçar o estudo de obras póstumas. Então a gente traz aqui a figura central, pelo menos para mim, a figura central, encarnadamente, olha Nossa. que palavra, neologismo bacana, encarnadamente a mais importante figura, que era exatamente Hippolyte Léon Denis Arrivai, o Allan Kardec, que ele, então, a gente, eu sou muito grato a esse espírito, muito grato. E hoje a gente sabe que ele continua por aí trabalhando Sim. demais. E não importa, meus irmãos, tem a discussão aí de que a Chico era a reencarnação de Kardec. Eu não entro nessa discussão porque não tem sentido discutir isso. Se não é, não tem sentido. O que tem sentido é pegarmos aquilo que Kardec trouxe para nós e aplicarmos na nossa vida. Olharmos a vida do Chico e aplicarmos aquilo que a gente aprende com o Chico. O programa de quinta-feira passada, né, Debate na Rio, foi sobre o Chico. Sim. Porque dia 30 foi aniversário de desencarnação do Chico. Um espírito maravilhoso. 21 anos, né? Um espírito maravilhoso, um espírito que a gente tem que fazer todas as reverências possíveis, que viveu de uma forma maravilhosa, magistral, e sempre sorrindo. É verdade. Não, desculpa te interromper, Henrique. Interessante que, sendo a doutrina espírita, eu estava raciocinando aqui, uma lei universal, não é? E sabendo que há muitas moradas na casa do Pai, esses espíritos, os próprios espíritos, precisarão, quem sabe, levar este conhecimento a mundos que ainda não chegaram no nível em que a Terra chegou, para que a doutrina pudesse ser trazida. Tem mundos ainda que se encontram, não é? Primitivos. Sim, com certeza. Então, você imagina quanto trabalho ainda tem para ser feito para levar a doutrina, né? Se você raciocinar assim, vamos raciocinar no macro, né? No macro. O raciocínio lógico de Deus. Se ele diz que tem muitas moradas na casa do Pai e que existem várias esferas, em vários níveis de evolução,
tudo que eu sei hoje aqui está apropriado ao globo e à nossa condição, para que haja até uma separação do joio do trigo e etc e tal. Mas existem aqueles mundos que ainda estão lá, no berço, propriamente dito, né? E que vão despertar ao longo do tempo. Você imagina quantas e quantas situações precisaram ser levadas para esses mundos também, não é, Henrique? Com certeza. Falando aqui, né, do Chico, a gente falava assim da pessoa humana, né, deste homem que passou por tantas dificuldades. Aqui uma propagandazinha, né? Cultura faz parte da vida. Tem uma peça sobre o Chico Xavier que está acontecendo agora em Niterói, lá no Teatro Municipal de Niterói, com Renato Prieto, de 7 a 9 de julho. Então, aqueles que se interessarem... Agora, no próximo fim de semana. Isso, no próximo fim de semana. Então, vamos lá, vamos né, fazer parte dessa corrente do bem e nos preencher de coisas boas, lembranças de pessoas importantes. E é importante lembrarmos o seguinte: ninguém aqui é perfeito. Não precisamos sermos perfeitos ainda, um dia seremos, mas reconhecer o valor do esforço do outro, principalmente aqueles que expõem a própria vida, que se doam, e como o Chico deixou esse exemplo incrível para todos nós, aí sim a gente pode reconhecer naquele ser humano alguém que tem muito a nos ensinar. Verdade. E a gente fica até com vergonha muitas vezes, porque... Nós queremos mais criticar os outros, né? Sim, sim. E aí vem sempre aquela questão 903 do Livro dos Espíritos, na minha cabeça. Sempre, quando vem uma crítica, porque nós recebemos pensamentos, quer dos encarnados, quer dos desencarnados. Recebemos o tempo todo os pensamentos. E aí, às vezes, vem um pensamento de crítica a determinado irmão. E o que nós temos que fazer? Gente, é mais fácil realmente, no ponto de evolução em que nós nos encontramos, nós engrossarmos esse caldo, amplificarmos e criticarmos negativamente o outro. Mas achar ali, naquele outro, coisas importantes, coisas boas, coisas saudáveis, isso é mais difícil porque, é como Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas estarás. Então a gente tem que começar a treinar para que os olhos enxerguem coisas boas. Ah, mas eu vejo coisas ruins. Tá, nós vemos. Mas a gente precisa olhar e, ao captar, ao o cérebro registrar, trabalhar isso. Nós não somos seres irracionais, nós somos seres racionais. E aí precisamos trabalhar para que aquilo ali que veio como uma imagem ruim se transforme numa coisa boa. E tem sempre algo positivo em quem quer que seja. Exato, perfeito. Né? O tempo está acabando, mas a gente conseguiu falar num bate-papo muito legal aqui, né, sobre a doutrina espírita. E sobre todas as passagens de obras póstumas, dificuldades que Kardec enfrentou. Nós vamos ver ao longo do programa, né? Sem dúvida, vamos estar diante disso aí, os desafios que ele teve e tudo mais. Os pontos importantes em que ele titubeou, por que não? Não é? Sim. Perguntou os espíritos. Sim. E se eu falhar? Não vai falhar, nós já temos o plano B, C, D, E, não é? Para não falhar. E o primeiro passo para a gente falhar em alguma coisa é justamente isso, eu pensar que eu vou falhar. Esse é o primeiro passo. É verdade. É desacreditar de si. Tem algo importante que uma entidade falou sábado passado, ainda temos tempo? É rapidinho. Sábado passado lá no posto, Bezerra, né? Lá no Bezerra, sobre a fé. Né? Que a fé precisa ser trabalhada, que a fé precisa ser cultivada e tudo mais. Que nós precisamos acreditar, precisamos confiar que tudo está sendo feito e que você fazendo a sua parte, sem dúvida nenhuma, você vai estar amparado. Tá? Então a entidade chegou e disse assim: sim, mas você precisa também ter fé em você. E é super importante você acreditar em você. Com certeza. Nosso tempo está terminando. Aqui é fala do Henrique Serassim. Vem aí, não desligue seu rádio, não saia da internet, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos conversar, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um tema um pouco espinhoso, que, em princípio, como eu já disse no programa anterior, nós temos a tendência a ter um conceito um pouco menos, assim, benevolente com uns e mais benevolente com outros. Eu acho que não é bem assim a coisa. O Espiritismo nos ajuda a refletir melhor sobre este assunto, já que nós raciocinamos a longo prazo, nós não raciocinamos em cima desta única encarnação. Nós raciocinamos em cima de várias encarnações, dentre as quais esta é apenas uma, em que estamos na caminhada para futuras encarnações, nas quais nós vamos continuar evoluindo. Então, talvez esta, na qual nós tivemos conhecimento com a doutrina espírita, sirva para nós mudarmos esses nossos conceitos, entender mais as coisas da maneira que o Cristo nos propôs. Né? Vamos nos lembrar que Jesus conviveu com ricos e com pobres. Ele não conjurou, anatematizou nenhum rico, nem endeusou nenhum pobre, tratou todos da mesma forma. Então nós temos que ter esse conceito na nossa mente. Né? Todos são irmãos nossos, cada um com as suas dificuldades, e temos que entender. Isso aí. E se algum deles estiver causando coisas que nós entendamos que não são muito boas, paciência. Vamos ser indulgentes, compreender, e vida que segue. Esse tema de hoje, também dando continuidade aqui ao estudo específico da passagem do Evangelho, nesse item 3, tem como subtítulo Preservar-se da avareza. Então diz aqui também o Evangelho de Lucas. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possua. Um recado muito claro para aqueles que detêm alguma riqueza. Porque, como vimos no outro programa, Jesus dizendo que a riqueza é que dificulta a entrada dos ricos no reino dos céus. Então, vamos entender isso. Porque diz aqui, tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possui. Ou seja, você tem que ter cuidado da sua avareza, porque se você ficar só amealhando, inclusive com prejuízo dos outros, isso não vai fazer bem no seu futuro. A sua vida não depende da quantidade de bens que você tem. Ao contrário, vai dificultar a sua entrada no reino dos céus. Então tem que ter parcimônia, sabedoria, coração, para usar bem a riqueza que você disponha. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei.
Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. É o pensamento de quem tem muito. Se fosse um pobre, pensaria justamente o inverso, né? Mas ele está nessa encarnação como rico. Mas o que a riqueza o levou a pensar? Eu tenho muito, vou construir um lugar para guardar e eu vou dormir tranquilo, dizendo para minha própria alma, fica tranquila, né? Nós vamos ter longos anos aqui, bem suficiente para gastar longos anos. Repousa, minha alma, coma, beba e goze. Está tranquilo. E aí o que acontece? Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, como és insensato, esta noite mesmo te tomarão a alma, para que servirá o que acumulastes? Então Deus fala, não adianta, você está sendo insensato, amigo. Essa riqueza toda não vai adiantar de nada, porque esta noite vão te levar. E aí essa riqueza vai ficar aí, para os outros. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O que Jesus está nos dizendo? Ele jogou toda a sua felicidade numa aposta. Jogou tudo que tinha apostando em acumular bens, acumular riquezas. Ele apostou tudo nisso. Não, isso aí, minha felicidade está nisso. Eu vou trabalhar, vou juntar. Vou ser avarento, possivelmente não distribuía para os outros, não pagava salários dignos aos seus servidores, maltratava os escravos. Ele... Pronto, estou rico. É isso que vai me trazer felicidade. Apostou tudo nessa possibilidade. Mas ele esqueceu que há outras coisas. A felicidade verdadeira não depende só disso. Ou não depende disso nada. Se ele tivesse usado essa riqueza, puxa vida, eu amealhei muito. Então, além de construir celeiros maiores, vou melhorar a casa dos meus servidores, dar uma moradia mais digna para eles, né? Vou pegar as crianças deles, vou construir uma escola para eles não terem que andar não sei quantas léguas para ir lá para a sinagoga para estudar. Vou montar uma sinagoga aqui na minha área, contratar um rabino para cuidar de todos. Se ele estivesse dormindo, pensado nisso, Deus não ia levar, não posso levar esse sujeito agora, ele está com ideias boas para tratar bem o meu povo. Então ele vai ficar, se ele tinha que hoje não vai ficar mais uns anos aí, ele vai usufruir da riqueza dele, claro, vai tomar vinhos maravilhosos, comer iguarias sensacionais, viver vestido de seda, púrpura, linho, vai ser uma maravilha, mas ele está fazendo coisas boas para aqueles que têm menos. Então por que Deus ia levá-lo aquela noite? Deus ia pensar melhor, não, deixa ele aí, porque mais uns anos, porque ele está sendo útil. Mas ele não queria, ele queria só para si. Então, eu vou pegar essa riqueza e dar para outro. De repente, um daqueles que vai herdar a riqueza dele, um filho, um sobrinho, ou sei lá quem vai herdar essa riqueza dele, pense dessa forma melhor para Deus. Não, deixa ele, vou levar ele, porque o sobrinho dele, o filho dele, vão fazer isso que eu estou achando. Já viu na cabecinha deles que eles têm interesse em ajudar as pessoas? Então é assim que funciona. Por isso que Jesus diz que nós temos que nos preservar da avareza. Esse é um recado para quem tem. Esse estudo aqui, deste item 3, é só falando para os ricos. Não somos todos nós, alguns de nós têm aí essa condição. Mas se tiver, tem que se acautelar. Porque se eu todo dia ficar só pensando em amealhar mais, usufruir melhor de tudo que eu consiga, sem um segundo, um minuto sequer pensar numa pessoa ou outra que tem dificuldade e que poderia estar passando menos dificuldade, se eu cedesse uma quinquilharia das minhas coisas, gente, com certeza eu ia, como disse, amealhar uns tesourinhos lá no reino dos céus. Porque nós estamos aqui, uma das missões que Deus deixou para nós é nos ajudarmos mutuamente, sermos solidários, sermos irmãos, nos amarmos uns aos outros.
Enquanto estivermos aqui nesta vida, uma das funções é essa, eu tenho que evoluir moralmente, e uma das formas de eu evoluir moralmente é fazer isso, é solidário com os outros. Então aquele que tem, pode ajudar quem não tem. E aquele que não tem também pode fazer muitas coisas para aqueles que têm. Pode não fazer financeiramente, economicamente, não vai ter como. Mas há outras maneiras de ajudar aquele que tem muito. Aquele que tem muito pode ter carência de outras coisas. Pode ter. Precisar de um servicinho, de uma ajuda aqui para levar um filho na escola. Acompanhar a esposa até um médico. O rico está super ocupado, precisa fazer uma viagem de negócio. E a mulher está lá com problema sério de saúde, não vai conseguir. Tem aqui o fulano aqui, trabalha para nós. Vou pedir para ele acompanhar você. Pô, você pode fazer serviço, ajudar. Para ser rico. Então todos nós temos que ser solidários uns com os outros. E vamos admitir que os ricos têm uma tendência a não ser. Por isso que é difícil para eles adentrar no reino dos céus, porque a riqueza tapa os olhos, gera avareza, gera luxúria, gera um fausto, gera um monte de coisas que realmente desequilibram a pessoa. E essa é a advertência de Jesus aqui, para que nós nos acautelássemos com relação à riqueza. Porque é uma casca de banana. Isso vale para qualquer tipo de riqueza que nós tenhamos. Não só a riqueza pecuniária, como eu falei no outro programa. A riqueza da sabedoria, do conhecimento, a riqueza da beleza, da saúde, da inteligência. Tudo isso são riquezas que nós não podemos abusar delas, usá-las para, dizer assim, prejudicar terceiros, para humilhar terceiros. Ao contrário, temos que usar tudo isso para melhorar alguma coisa na vida de quem precisa. Se a riqueza veio para nós, a riqueza é para ser distribuída, gente, não é para ficar concentrada numa pessoa. Nós somos apenas administradores, se formos ricos. Deus confiou em nós a administração de alguns bens. O mundo é repleto de bens, de riquezas. Nós estamos encarnados aqui. Não pode dar riqueza para todos administrarem. Tem que ser alguns que vão administrar a riqueza para os outros. Da mesma forma que os impérios, os reinos, não é? Não pode ter no país 30 reis, 40 imperadores. É um que é escolhido por Deus para ser o gerente daquela sociedade, daquele povo, daquela nação. Então o fulano é escolhido, vai ser o imperador aqui, vai ser o rei desse país. Mas o que acontece? Chega lá, o cara é coroado rei, aí começa a sair da linha. Começa a abusar, se acha o próprio Deus. Muitos se diziam o próprio Deus, vocês sabem disso na história. Vários desses soberanos se intitulavam o próprio Deus. Ele não é só o representante de Deus, não. Ele se dizia o próprio Deus. Como é que sobe a cabeça? O poder. É uma das riquezas, o poder. Então, mas quem é que Deus vai usar para gerir uma sociedade, para administrar uma riqueza? Somos nós, não vai trazer alguém de Marte, de Júpiter, da Lua para vir aqui. Temos que ser nós. E nós não somos ainda, como dizia o Dr. Jorge Andréa, nós não somos flor que se cheire ainda. Então ele pega entre nós aqueles que supostamente são os menos ruinzinhos para administrar o povo, para ser o presidente, para ser o comandante em chefe não sei de onde, para ser dono de uma grande empresa, administrar uma fortuna. Escolhe alguns, mas entre nós, que somos aquelas peças, aí somos colocados ali e nos perdemos. Jesus falou, é por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque nós nos perdemos no poder, na riqueza, na beleza, na saúde, na inteligência, nós nos perdemos nisso. Mas Deus vai escolher quem? Vai escolher o outro igualzinho a nós. Ah, vou botar um que foi pobre. Ele vai, se ele vira rico em outra encarnação, de repente vai abusar, porque não entendeu ainda como funciona a coisa. Nós temos que aprender a ser solidários na riqueza, gente, porque é como tem mais chance de ser.
É claro que nós vamos nos perder. E isso o Espiritismo nos ensina. Por isso que nós não devemos ficar aqui execrando quem é rico, nem enaltecendo quem é pobre, porque é circunstancial nesta existência. Não sabemos se na próxima o processo vai ser invertido, ou se na anterior era invertido. Não sabemos. Então, cada um carregando a sua cruz, sua dificuldade. Ah, mas a cruz do rico é mais leve. Pra gente pode ser mais leve. Achar que tem essa riqueza toda aí, ele deve ter coisas que eu passo que ele não passa. Algumas dificuldades que eu passo. Eu estou com dificuldade de pagar meu aluguel. O cara é rico, ele tem centenas de imóveis, mora num palácio, não paga aluguel, recebe aluguel dos outros. Então, essa dificuldade ele não tem. Eu tenho de pagar o aluguel, ele não tem. Mas eu não sei se ele tem outras, lá no íntimo, na cabeça, no coração dele, eu não sei. Não estou aqui para saber, para julgar. Eu tenho que me preocupar com as minhas dificuldades e com as dificuldades daqueles que eu posso ajudar. Aquele rico não precisa da minha ajuda financeira, que ele tem dinheiro que não sabe onde botar. Então, essa preocupação eu não tenho com ele. Agora, se de repente depender de mim fazer algo que eu ajude, que ele precisa, eu vou fazer. Vou ficar feliz em ajudar. Não há problema. Não há problema nenhum. Esse conceito é que nós temos que entender, que é isso que nos passa a doutrina espírita, e é isso que nos ensinou Jesus. Temos que saber olhar para as pessoas em função das suas circunstâncias. Porque nós não podemos afirmar que se nós estivéssemos naquela circunstância, nós faríamos diferente. Nós faríamos diferente, dizendo agora, porque não estamos dentro daqueles pares de sapato. Não estamos calçados naqueles sapatos. Então nós podemos dizer, eu faria diferente. Se eu fosse rico, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Porque não é rico. Não pode afirmar que se tiver com a riqueza, vai fazer. Não pode, gente. Nós não sabemos as tentações pelas quais vão passar e que possivelmente não vamos resistir. Temos que julgar nós mesmos primeiro. Essa é a ideia. Nós temos que ir com muita calma na hora de rotular as pessoas, de fazer conceitos sobre as pessoas. E pior, nós usamos isso para tomar decisões erradas na hora das nossas escolhas. Tipo assim, sei que hoje em dia não é muito o caso, mas era antigamente. Antigamente, as pessoas queriam casar as filhas com um homem rico, e achavam que o cara sendo rico resolvia todos os problemas dela. E não é bem assim. Hoje nós já sabemos que não é assim que funciona a coisa. Tem que casar com uma pessoa de bem, que goste dela, que a trate bem, dignamente. Não interessa se é rico ou se é pobre. Mas antigamente tinha o dote, tinha aquela série de coisas. Então tem que eu falo que as coisas mudaram hoje em dia. Aliás, hoje a decisão é dela. Antigamente nem era dela, coitada. Quem decidia eram os pais. Hoje é delas. Então, na verdade, se ela quer casar com o rico, porque é rico, é problema dela. Não somos nós que estamos impondo ela a qualquer circunstância. Então, como mudou a coisa? Do século XIX para cá. Não estou nem falando da época do Cristo, do século XIX para cá. Então, eu acho que a gente tem que ter pé no chão para poder tomar nossas decisões a respeito dessa situação. Nós vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.